Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A Conab divulgou a quinta reestimativa para a safra de grãos 2024-2025. A expectativa é de produção recorde. O Brasil deverá colher na safra 2024-2025 325,7 milhões de toneladas, um crescimento de 9,4% em relação à temporada anterior. O resultado é reflexo tanto de um aumento na área cultivada, como da recuperação da produtividade média das lavouras. Se este cenário se confirmar, vai ser a maior colheita da série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento. A soja, principal cultura de grãos no país, tem a produção estimada em 166 milhões de toneladas, 18,3 milhões de toneladas a mais que o total produzido no ciclo anterior. As condições climáticas estão favorecendo a cultura na maioria das regiões produtoras, com exceção do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, devido à escassez de chuva. Já a produção total de milho deverá chegar a 122 milhões de toneladas, alta de 5,5% sobre a colheita do ciclo anterior. Apesar de uma redução na área semeada na primeira safra, a queda foi compensada pelo ganho na produtividade média, superior em quase 10%. Para a segunda safra do milho, a semeadura já foi realizada em quase 19% da área e o crescimento estimado é de pouco mais de 6%. O feijão também deve colher um volume maior, chegando a 3,3 milhões de toneladas. Para o arroz, a expectativa é de alta de 11,4% em relação à safra anterior e deve atingir 11,8 milhões de toneladas. Para o algodão, a estimativa é que a produção de pluma chegue a 3,8 milhões de toneladas, um novo recorde para a cultura. Entre as culturas de inverno, o trigo, principal produto cultivado, tem a previsão de 9,1 milhões de toneladas. Paraná e Rio Grande do Sul são responsáveis por 80% da produção do país. Uma produtora rural de Sorriso, em Mato Grosso, resolveu mudar de vida e trocou a oficina mecânica pelo trabalho no campo. Ela investiu na agricultura familiar e a mudança deu certo. Da oficina mecânica para a lavoura, a Elisane encontrou na agricultura uma nova paixão. Há cerca de 6 anos, ela decidiu mudar de vida e empreender na chácara Raio do Sol, localizada a cerca de 12 quilômetros da cidade de Sorriso, no norte de Mato Grosso. Ela conta como foram os primeiros passos dessa mudança. O ramo da oficina mecânica, o centro automotivo, também já era um ramo que eu gostava muito, tenho paixão por esse mundo de carros, né? Mas por ter uma pequena propriedade, onde foi adquirida só para lazer, eu comecei a enxergar ela com outros olhos e ver que eu podia transformar essa pequena propriedade em uma propriedade rentável. E graças a Deus estamos aqui e está dando super certo. As primeiras tentativas foram com o tomate, mas as chuvas intensas características do início do ano e a seca que atinge o estado logo depois fez com que a cultura não se adaptasse bem à região. Mas ela não desistiu e migrou para a produção de pimentões verdes, que teve uma adaptação melhor e se tornou o carro-chefe da propriedade. Não deu certo a primeira vez, a segunda vez eu optei por pimentão colorido, aonde eu vi que ele não ia ser tão rentável igual parecia pelo tamanho do investimento que foi feito, né? E aí também foi abortada a missão, aonde depois disso foi feito para o pimentão verde. E graças a Deus hoje é o nosso carro-chefe aqui. Nos meses de seca, uma outra cultura se torna destaque, o melão amarelo, que chega a uma produção de 45 toneladas por safra. Na época da chuva nós conseguimos produzir dentro da estufa, né? Por ser fechado. E na época da seca, a gente entra com o melão amarelo, que é, vamos dizer, a nossa safra, né? E nesse período a gente rotaciona a terra, né, no caso, para preparar a terra para receber o melão na época da seca. E ela não para por aí. Em 6 hectares, a produtora consegue colher mais de 1.000 quilos de pimentões por semana, que são distribuídos em mercados e escolas da região para a merenda escolar. Desde quando eu desenhei o meu negócio, eu desenhei também quem que eu queria atender. E sempre desde do início foi atender os grandes supermercados, né? Eu queria investir para vender em grande volume e o meu foco sempre foi atender o supermercado e a merenda escolar. Então, assim,
Eu queria implantar aqui tecnologia, queria produzir um produto de qualidade, que era para conseguir atender esse supermercado, no caso, local. O solo fértil e o empreendedorismo combinaram tão bem que ela iniciou um novo plantio de batata doce e uma produção de mais de 22 mil pés de abacaxi. É visão de mercado, né? É você olhar, acreditar num projeto que você desenha, correr atrás de informações e iniciar. E ter força para iniciar, reiniciar, com problemas que nós temos aqui também, né? Que nem sempre é só flores, né? Mas assim, vale a pena. Eu sempre gostei de empreender e é isso. É não desistir. Ela está presente na gastronomia, perfumaria e vários outros setores. Estou falando da baunilha, uma das especiarias mais valorizadas no mundo. Ela é originária da África e está sendo cultivada no Distrito Federal. Mal chegamos no paraíso das baunilhas e fomos recebidos assim pela produtora Ana Júlia. Ela quis que eu experimentasse o aroma das favas já prontas para o consumo. Um aroma puro. Exatamente. Eu acho que eu nunca senti o cheiro assim de tão perto de uma baunilha. E aqui tem um mix, ela estava me explicando, um mix de baunilhas, é isso? São muitas variedades? Aqui nós temos 3 variedades. A gente tem a baunilha planifolia, que é a mais conhecida, a baunilha de Madagascar. É a baunilha que teve a sua origem no México e hoje é a mais produzida no mundo. Essa aqui, que já está inclusive aberta, ela é a baunilha pompona. Essa é do Cerrado e é conhecida também como baunilha banana. Ela é muito grande, vocês vão ver elas nos pés e vocês vão ver a razão do nome delas. Então vamos mostrar o processo de produção? Mostrar. Vamos para o campo? Vamos para o campo. Então vamos. Ela mostra o cultivo em área aberta, mas a maior produção está em ambiente com telas, onde tudo é controlado. Aqui tudo é maravilhoso, né? Nós temos mais de 1000 plantas em vários estágios de crescimento. Ana Júlia é pioneira no cultivo em escala comercial aqui no DF. Ela começou em 2019 e agora, por ano, produz cerca de 15 quilos da especiaria já curada, que é quando ela está pronta para venda. Cada quilo custa, em média, R$5.000. A especiaria é uma das mais valiosas do mundo. A baunilha é uma espécie de orquídea, a única que dá frutos. No pé, ela fica assim, verdinha, parecendo uma vagem. Para manter as plantas sempre bonitas e saudáveis, Ana Júlia recebe o apoio da Emater. Carlos faz visitas periódicas à propriedade para dar orientações em todas as etapas de produção. Uma produção relativamente demorada. Só para florescer a primeira vez são cerca de 3 anos. Carlos, essa é a variedade baiana, né? Isso. Quanto tempo demorou para chegar nesse ponto? Olha, do dia que essa planta emitiu flor e foi polinizada até o período de colheita vai 9 meses. Para chegar no fruto, é feita a polinização, tanto de forma natural, por meio de uma abelha, quanto a artificial, feita manualmente pelo agricultor ou agricultora, que garante uma maior produtividade. E detalhe, a flor fica aberta apenas por um dia para a fertilização. Depois de 9 meses de polinizado, eu tenho um fruto. É como um parto. O técnico conta algo interessante. Em quase todas as produções de baunilha no Distrito Federal, é feito um manejo orgânico e as aranhas são aliadas. Ela é o inimigo natural de um dos maiores predadores que a gente tem, um dos maiores problemas que a gente tem hoje com baunilha, que é a lagarta. E a aranha consegue capturar as lagartas jovens. As lagartas não conseguem danificar a planta, porque ainda está em desenvolvimento. Se deixar a lagarta crescer, numa noite uma lagarta adulta faz um estrago violento. Proteção por parte das aranhas e muito carinho por parte da produtora. Eu converso e, em geral,
a gente escuta junto música clássica enquanto eu estou trabalhando. Olha. E eu acho que elas gostam, porque estão lindas, né? Esse ano não me deram nenhum trabalho. Depois de colhidos os frutos lá na plantação, eles vêm direto para cá, para o processo de cura. O que é feito aqui, Ana Júlia? Bem, aqui nós utilizamos um equipamento que é uma adaptação de uma chocadeira. Aqui nós temos a chocadeira, né? E nós temos controle de umidade, que fica 50%, e a temperatura, que fica em torno de 46%. Aí, nesse processo, ela vai suar e vai esquentar. Com isso, ela vai fermentando e perdendo água, perdendo líquido. Não é uma desidratação, porque ela não seca. Gente, vou experimentar um leite saborizado com baunilha. Delicioso. São inúmeros os desafios para o produtor no dia a dia no campo, de condições climáticas a financeiras. Administrar uma indústria a céu aberto exige cuidados. Chuva, seca, vento, pragas, preços de insumos e de venda, crédito, oferta e demanda. São muitos os desafios de quem empreende na agricultura e na pecuária. Por isso, buscar soluções de olho em custo, sem perder a produtividade, é preocupação do produtor. Assim, trabalhos como o desenvolvido por essa empresa podem ser tão importantes. Depois de ouvir produtores, eles realizaram uma expedição pelos biomas brasileiros, com o intuito de capturar respostas para o desenvolvimento de novos biológicos. 3.000 cepas funcionais foram catalogadas. Em cima disso, depois eu faço um processo de classificação ou categorização. Que consiste esse processo? Eu vou pegar esses micro-organismos que previamente eu tive o entendimento que ele pode ser uma solução e vou fazer uma análise, como se fosse um DNA dele, para dizer qual é a potencialidade dele, se ele tem combinação para poder fazer uma mistura, se eu posso criar um novo produto dele. Agora o projeto vai se expandir e mapear todas as culturas, começando pela cana-de-açúcar. Com a variação e inconstância do clima, ter uma lavoura bonita assim não depende só das boas práticas de manejo. Por isso, o produtor que esteve aqui no Show Rural Copavel, em Cascavel, veio também em busca de informações sobre crédito e seguro rural. Claro que o agricultor tem toda a sua técnica, todo o seu manejo, ele define qual vai ser o empreendimento que ele vai fazer. E a seguradora entra com as variações climáticas. Evidente que o crédito também aí está protegido e as relações entre o agricultor e a seguradora dá uma harmonia dentro desse dia a dia do agricultor no campo. Desafio é o que mais se tem na agricultura, né? É uma das razões pela qual admiro qualquer empreendedor agrícola que tenha a empresa, todo o capital a céu aberto e por aí vai. E tendo passado aí anos um pouco mais difíceis e incertos, tivemos secas significativas, enchente como se teve no Rio Grande do Sul, tem tudo para ser um ano muito positivo, mais normal, vamos dizer assim, se é que isso existe para o produtor, o que obviamente traz ele para buscar tecnologia, inovação e cada vez mais seguir fazendo desse Brasil produtor, agro, enorme, potência mundial para alimentar o mundo. O Laboratório Nacional de Biorrenováveis do Centro Nacional de Pesquisa e Energia em Materiais descobriu uma enzima capaz de transformar o óleo de milho em biocombustíveis avançados, como bioquerosene de aviação e diesel verde. Para saber mais sobre essa inovação, eu converso agora com a pesquisadora Letícia Zanforlin. Letícia, bom dia, seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer o nosso também. Letícia, uma notícia muito importante que obviamente chama a atenção no momento em que o Brasil ele é cobrado mundialmente, né, na questão sustentabilidade, e num ano de COP, né, COP 30. Exatamente, Kelly. A sustentabilidade ela está em foco no mundo inteiro, né? E a gente está no momento de agir. As ações precisam serem para ontem, então eu acredito que essa pesquisa ela tem o time ideal para ajudar nosso país aí na mitigação de CO2, né?
E Letícia, conta pra gente, quanto tempo de pesquisa, como é que vocês chegaram a esse resultado? Kelly, então, essa pesquisa, ela tem início, na verdade, há alguns anos. Em 2023, a gente reportou um primeiro trabalho, onde a gente descobriu uma enzima com potencial bastante grande para ser aplicada em matérias-primas industriais, como essa que eu vou contar um pouco mais, do milho, né? E aí a gente, por conta do fato que a gente tem o Sirius, o nosso acelerador de partículas, a gente conseguiu elucidar todos os componentes moleculares e atômicos dessa enzima, entender como que ela funcionava e como ela poderia funcionar ainda melhor, né? Porque toda vez que a gente pensa em aplicação industrial, a gente pensa sempre numa performance alta dessas enzimas, desses biocatalisadores, né? Então, quando você consegue elucidar todos esses componentes atômicos e moleculares utilizando o Sirius, você tem essa chance de melhorar cada vez mais a sua tecnologia. Isso... Então, lá em 2023... Pode falar. Pois não, Letícia, eu só ia complementar que isso é muito estratégico, né? Exatamente, porque o que a gente quer é conhecer a matéria no seu nível mais profundo, né? Para ter esse conhecimento e poder utilizar esse conhecimento em pesquisas como essa que a gente vai falar, né? Um pouco mais a fundo. Então, quando você consegue elucidar esses componentes atômicos e moleculares, você domina, né? Você começa a dominar a sua tecnologia, que no caso é essa enzima. Então, a gente começou lá em 2023 a entender como que essa enzima funcionava, né? E quais os componentes essenciais para que ela pudesse transformar uma matéria-prima como o óleo de destilação em hidrocarbonetos, que são moléculas muito promissoras, elas são moléculas quase que idênticas ao petróleo, né? Então, o que a gente visa, de forma geral, é sempre diminuir a dependência do petróleo. E para conseguir diminuir a dependência do petróleo, a gente precisa produzir moléculas que sejam muito próximas àquelas que a gente encontra no petróleo, né? Com certeza. E aí, lá em 2023, a gente começou a entender como que essa enzima produzia esses hidrocarbonetos. E agora, em 2025, a gente consegue, então, a partir desse trabalho de 2023, uma enzima que é totalmente compatível a esse óleo de destilação de milho, né? E aí a gente tem um ponto-chave na pesquisa, que é o óleo de destilação. Ele ainda não é muito conhecido aqui no Brasil, nos Estados Unidos já é bastante difundido, porque nos Estados Unidos eles produzem etanol a partir de milho. Então, junto com essa produção de etanol, eles obtêm esse óleo também, né? E aqui no Brasil, o Brasil é muito conhecido pela produção de etanol de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, você não tem essa produção do óleo junto com o etanol, né? Você só tem o etanol lá no final da sua cadeia. E aí o milho vem ganhando esse espaço no Brasil, principalmente no Centro-Oeste. Hoje a gente já tem mais de 40 usinas produtoras de etanol a partir do milho. E o que é interessante da cadeia do milho é que lá no final, além de você obter o etanol que a gente usa, né, no carro, você obtém mais outros 2 produtos. E um deles é o óleo, né? A gente chama de óleo de destilação porque é depois dessa destilação para você conseguir o etanol. E esse óleo, ele está numa zona cinzenta assim de mercado, né? Ele vai um pouco para ração animal, ele vai um pouco para a produção de biodiesel, que é um outro tipo de biocombustível, mas ainda ele não é muito aproveitado, né? E aí esse trabalho então vem para ajudar a valorar, a aproveitar esse coproduto, esse subproduto hoje que já está lá na usina, né? Ele já é disponível. Então, isso que é interessante. A gente não precisa criar um material de partida. Ele já está lá. E ele é renovável. Olha, ele vem do milho, que é uma planta. E o que é mais interessante, esse milho é plantado entre as safras de sojas, né? Então, a gente não compete com alimentação. Você tem as 2 safras de soja acontecendo e no meio do caminho você tem o que a gente chama de safrinha, com a produção do milho. Então,
esse trabalho vem para agregar muito valor a toda essa cadeia, né, toda essa cadeia agro, que até chega até nessa combinação de safra e safrinha, safra da soja e safrinha do milho. Olha, e eu te perguntei justamente sobre como foi essa descoberta para a gente aqui reforçar a importância do investimento em ciência, né? Porque descobertas como essa Exato. não acontecem do dia para a noite. Só que elas impactam demais. A gente pode dizer que a partir daí, toda essa cultura pode ganhar muito valor, pode ser ainda mais estratégico para o Brasil, né? A partir de agora. É exatamente isso, Kelly, você está valorando toda uma cadeia, né. Você pode, a partir de uma cultura, que é o milho, produzir diferentes combustíveis. Você continua produzindo o etanol, que você já está lá produzindo, a sua usina, ela já existe para isso, e aí você aproveita o óleo, que é um subproduto, para fazer um outro tipo de combustível, que vai atender um outro tipo de setor, né. Então, Letícia. assim, é realmente uma oportunidade única que a gente tem aqui no nosso país. E da gente manter, né, essa liderança, esse papel estratégico, Exato. né, da Uhum. indústria de combustíveis sustentáveis, né, dos biocombustíveis. Ou seja, o Brasil, ele é muito cobrado, a gente tem um código florestal, eu sempre digo isso aqui no Record News Rural, muito forte. E aí, quando a ciência vem e agrega ainda mais valor e mais potência para um tema tão importante, que é esse dos biocombustíveis, ou seja, a gente vê realmente a potência que o nosso país tem, né, para várias áreas e somando tudo isso ao nosso agro. E chama muito atenção essa questão do combustível de aviação, né? Claro que quando a gente fala, nossa, Uhum. muita gente fala, olha, viajar de avião é realmente complicado para quem pensa no lado ambiental. E a gente oferece também um caminho para isso, né? É, exatamente. O setor de aviação ele está sendo cada vez mais cobrado, né, Kelly, para reduzir as emissões de CO2, né, de gases de efeito estufa, porque apesar de ser uma porcentagem baixa, são emissões que acontecem em altitudes bem mais próximas, né, da atmosfera, então são emissões mais danosas, né? E aí o setor de aviação ele vem sendo muito cobrado para trabalhar para essa redução acontecer. E a principal forma dessa redução acontecer é no combustível. E esse combustível renovável, né, que a gente pretende produzir, ele precisa ser muito similar ao combustível fóssil, porque não vai existir uma troca de todas as aeronaves, de toda a infraestrutura que já funciona muito bem para o combustível fóssil, né? Então é o que a gente chama de combustível drop-in. A gente vai precisar produzir um combustível que seja muito parecido, muito similar com esse fóssil que já é utilizado. Ainda mais para a aviação, que é um setor global, né, a gente chama assim. Hoje você pega um avião aqui no Brasil, esse avião pousa, sei lá na Europa, que daí já decola de novo e vai para o Japão. Então, esse combustível ele tem que ser compatível com todas as regras e leis, né, desses países e com toda a infraestrutura que existe globalmente. Ou seja, você já colocou alguns desafios, mas com relação à capacidade de produção, né? A gente tem essa capacidade, né? Porque você falou, olha, já tem ali uma matéria-prima que fica na usina, né? Então, qual é a nossa capacidade Exatamente. produtiva? Ô, Kelly, o Brasil ele tem o potencial de ser um grande líder nessa área, né? E não só na área de energia, mais propriamente dita biocombustível, mas para uma transição completa, né? Pegando outros produtos químicos também. Porque aqui no Brasil a gente tem dois fatores que a gente não encontra em outros países, que é a disponibilidade de biomassas. A gente tem diferentes culturas, a gente tem cana-de-açúcar, soja, milho, algodão, canola, enfim, uma variedade gigante de culturas. E a gente tem, acoplado a isso, né,
uma biodiversidade absurda. A biodiversidade do Brasil é conhecida como uma das maiores do mundo, então a gente tem que aproveitar mais desse conhecimento que está disponível aí para descobrir novos biocatalisadores, novas enzimas, novos micro-organismos, porque são esses sistemas biológicos que vão funcionar como fábricas, né? Eles são verdadeiras biofábricas. Eles são componentes importantíssimos nessa transição para a diminuição do uso do petróleo. E aí essa combinação de disponibilidade de biomassa e uma biodiversidade tão abrangente e diversificada faz do Brasil um país único, né? Nenhum outro país tem essas duas componentes tão importantes. Então, eu acho que é o momento que a gente está. Hoje no CNPEM, a gente está trabalhando bastante para explorar essa biodiversidade brasileira. A gente coleta amostras em diferentes locais do país, né? E traz essas amostras para o laboratório, sequencia esse material genético, e aí você tem uma abundância de dados de novas bactérias, novos micro-organismos que você pode explorar mais para utilizar como essas biofábricas. Agora, com relação a essa enzima, né, que transforma o óleo de milho em combustível, a gente tem já uma estimativa, ou ainda é muito cedo, para dizer quando que isso chega ao mercado? Porque eu tenho certeza que a indústria já está ali de olho, né? Está acompanhando de perto. Sim. O Kelly, essa área de produção de combustível de aviação sustentável é uma área bastante nova. Algumas tecnologias estão sendo estudadas, trabalhadas. No Brasil, na verdade, no mundo todo, ainda não tem uma produção significativa, ainda existem alguns obstáculos aí para serem superados. E a nossa tecnologia, pelo fato dela ser bastante nova, ainda precisa passar por alguns passos de desenvolvimento para ganhar essa escalabilidade, né? Então, hoje, lá no CNPEM, a gente já tem uma infraestrutura para começar a fazer esse escalonamento. A gente tem uma planta piloto para desenvolvimento de processos, né? Então, imagina que seria uma mini usina, o que a gente tem lá no CNPEM. Então, a ideia é começar agora a aumentar a escala dentro do laboratório, entender até que ponto que a gente consegue alcançar. O fato é o seguinte, a inovação já aconteceu, a descoberta fundamental, estratégica, né? E agora a gente vai colhendo os resultados aos poucos, né? Gostaria de deixar as portas abertas aqui sempre. A gente sempre fala aqui de tecnologia, ciência, inovação, como tudo isso impacta no campo, na produção, não é? E aí estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você. Obrigada, Kelly. Um ótimo dia para vocês também. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!